Caralho, esse casaco dá uma sorte da porra. Esse casaco dá uma sorte da porra. Esse casaco dá uma sorte da porra. Todo mundo, sem exceção que está aqui nessa sala, não tem ideia do fenômeno sociocultural e econômico que é a internet. É uma pergunta interessante. Eu acho que o disparado, a coisa mais importante, e aí é curioso porque não é de agora, mas foi a educação da minha mãe. A minha mãe, ela inseriu em mim um nível de autoestima e autoconfiança que, assim, eu devo tudo a ela. Porque quando você começa um projeto, ou então quando você quer mudar radicalmente alguma coisa, você é muito criticado, você ouve... Assim, eu já era bem sucedido quando eu abri a agência e eu era um cara que, por exemplo, que não tinha nem rede social. Eu não tinha Instagram, não tinha LinkedIn, não tinha nada, eu era totalmente offline, eu só, tocava a minha empresa, eu tinha duas na época, porque depois da empresa família eu abri um outro braço de negócio, então eu já era um executivo. E aí, quando eu abri a agência, eu comecei a produzir conteúdo pra caramba e eu fui para as redes sociais, assim, todos os meus amigos executivos, assim, me ligando, que porra é essa, cara? Virou youtuber? Que negócio de maluco, cara? Virou coach? Então, ou você tem um senso muito forte do que você está fazendo e por que você está fazendo, senão você para nessas críticas. Então, sem dúvida nenhuma, a coisa mais importante para mim nesse processo inteiro foi a criação da minha mãe, que eu só vi valor de fato quando eu fui botar a cara no mundo e quando isso tinha sido relevante. E eu não acho que eu perdi nada, tá? Eu acho que eu fiz escolhas. Nunca tive um prazo, nunca foi tipo, vou fazer isso 2 anos, vou fazer isso 1 ano para sair do outro lado maior, para construir riqueza e depois poder parar. Nunca foi isso, sempre foi sob o processo. E esse é o grande lance, eu nunca senti perdas, porque foram sempre escolhas. Então eu olhava e falava assim, o que vai me fazer mais feliz aqui? É isso aqui, então beleza, é para lá que eu vou. Então eu nunca senti que eu estava perdendo as coisas que eu estava abrindo mão, porque eu me sentia no controle das escolhas. Quando a gente olha historicamente o contexto, na crise dos anos 2000 ali foi aonde os Estados Unidos achatou o investimento em press. Foi um dos grandes shifts de mídia impressa, foi ali que foi muito para a TV de uma forma desproporcional. E aí depois, em 2008, esse shift continuou, foi um momento também das companhias todas repensarem a alocação de orçamento, saindo da TV para o digital. E aí você pega, se eu não me engano, 2008... era investido em digital nos Estados Unidos alguma coisa perto de 20 e poucos %, e você termina, perto de 12%, e você termina 2010 ali com um pouco acima de 30%. E aí de 2010 para 2017 aí inverteu completamente, hoje em dia já é mais de 70% no digital, mas foi a crise que fez as companhias shiftarem também. Então, assim, cara, o Brasil tá ripe for disruption no meio disso tudo. Eu vou dizer o que eu acho específico, mas eu queria muito mais que isso tentar dar um framework mental para vocês, tá? Toda vez que as nossas boas ideias para deixar o negócio cada vez melhor começam a impedir a execução, cara, as nossas boas ideias não são boas ideias. Então assim, eu acho do caralho a gente pensar um branding específico, um nome específico e criar um KV e, subir um site autoral que não é dentro de uma dinâmica de landing page um pouco mais básica. Tudo isso eu acho foda. O único problema é na hora que essas coisas começam a se tornar os empecilhos pelos quais a gente não tira o projeto do chão, entendeu? Aí eu nunca gosto. Captar o brand equity de várias dessas pessoas que têm reputações e capacidade de mover cultura de uma maneira estratégica para dentro da companhia. E número 2, muita gente querendo fazer barulho, ou seja, alcance, e não focando em profundidade dos relacionamentos, que é o que um community management muito bem feito faz. Você comunica um produto muito bem. E aí você constrói percepção no consumidor daquela proposta de valor daquele produto. No Nubank era o cartão. E aí depois você começa a abrir novas coisas. Senão, quando você não tem nada e você comunica, você tem uma porrada de coisa, nada tem marca construída, você comunica tudo, fica perdido.
27ª reunião do dia aqui, e aí o João me fez uma pergunta, eu respondi pra ele, ele pediu pra pegar a câmera pra gente regravar aqui, que é, cara, um pouquinho de como é que eu shifto o modelo mental pra sair de uma reunião atrás da outra, reunião de 15 minutos, 30 minutos, 10 minutos, e é uma atrás da outra, e os assuntos, porra, totalmente diferentes e que não são de forma nenhuma correlacionados. E é até curioso, porque eu falei, cara, não sei, mas deixa eu pensar aqui um pouquinho, e aí eu fui desenrolando a resposta e acho que um pouquinho do que eu conseguiria trazer para vocês são duas coisas, tá? A primeira delas é que em nenhum momento eu tô tentando encher linguiça ou fingir que eu sei alguma coisa que eu não sei. Então, de forma muito clara, ou eu tô entrando num call porque eu sou o especialista dessa merda e eu sei mais do que todo mundo que tá sentado ali dentro, ou eu tô no call, numa posição de aprendiz, ouvindo o debate dos outros e, eventualmente, fazendo perguntas estruturadas, mas de um ponto de vista curioso, né? Aprendendo com as pessoas que estão ali comigo. Então, só tem esses dois objetivos. Não existe uma reunião onde eu entro e eu não tô ou numa posição de aprendiz ou numa posição de um especialista que está dominando o assunto. Agora, raramente, e aí a gente conecta com o segundo ponto, eu não sei nada sobre o assunto. Então é curioso porque cada vez que a Velar Mídia cresce mais, eu tenho pessoas que entendem mais do que eu sobre tudo que a gente faz. Então, por exemplo, eu não acredito que eu consigo criar uma campanha tão bem quanto um diretor de criação nosso. Eu não acredito que eu consigo pensar o fio condutor de estratégia tão bem quanto uma pessoa de planejamento nossa. Eu não acredito que eu consigo escrever tão bem quanto um redator e nem programar tão bem quanto um cientista de dados. Mas agora, eu sou perigoso o suficiente em todas essas áreas para entender exatamente o que está sendo falado. Então, muito do meu papel aqui joga nesses dois âmbitos e é por isso que eu consigo virar a chave tão rápido. Número 1, porque eu não estou me preparando para nenhuma dessas reuniões, ou eu já sei e eu sou completamente dominante no assunto, ou eu não estou ali para emitir um ponto de vista, e sim para monitorar ou entender como alguma coisa está avançando. Mas de uma outra ótica, raramente eu não conheço nada. Muito raro. Eu sou sempre perigoso o suficiente, seja em modelo de lift de ciência de dados, ou correlações e desvio padrões para identificar pico, assim, modelo de data science, mas eu conheço todos os assuntos, por mais que eu não seja o especialista. Em criação a mesma coisa, em mídia a mesma coisa, em estratégia a mesma coisa. Então, assim, se eu tivesse que dar um framework para vocês, é mais ou menos isso. Entenda onde o seu círculo de competência começa e acaba, o que você conhece e o que você não é o especialista, e agregue essas pessoas, mas mesmo quando você não é o especialista, se você quer estar numa cadeira igual a minha, você precisa ser perigoso o suficiente em todos os assuntos para que você possa participar de forma ativa e não tenha que estar correndo atrás o tempo inteiro, e é por isso que eu shifto de uma reunião para outra reunião, para outra reunião, para outra reunião, sem precisar de tempo para me preparar para as conversas. Então acho que esse é um pouquinho do meu ponto de vista nesse assunto. Assim, quando você olha para os anos 2000, e os Estados Unidos ele é uma proxy muito interessante do Brasil para hábito de consumo e ambiente de negócio, né? E claro que tem algumas divergências, mas no ano 2000, na crise dos .com, foi o ano que matou a mídia impressa nos Estados Unidos. Eu não sei exatamente qual era a porcentagem que era alocada nesse formato de mídia, mas com a crise houve um shift de quase 80% desse orçamento para iniciativas de digital. Na crise de 2008 foi o que matou o ambiente, o ecossistema de TV nos Estados Unidos. Matou, eu digo, começou uma transição mais radical. Você ainda tinha, em 2008, ali, alguma coisa perto de 80% do orçamento das empresas alocadas em TV, e quando você avança 2 anos para 2010, 2011, o número tinha invertido de uma forma tremenda. O digital já era quase 40% do mix, e quando você olha para 2015, o digital ultrapassou a TV nos Estados Unidos, e hoje em dia o digital é 80% do investimento no USA. Quando você olha para o Brasil é uma bizarrice.
Porque o Brasil é o contrário. Em 2020, o Brasil ainda é 80-20 para TV versus digital. Então, o que a gente acredita? A gente acredita que o Covid vai ser um agente de mudança absolutamente radical nesse sistema. A gente está movendo coisas muito maiores do que um recorde mundial, muito maiores do que uma campanha para um cliente, isso é uma evidência das mudanças que a gente está trazendo para o mundo da publicidade, né? Seja com partnership, seja com a forma que a gente trata as pessoas, seja com o digital no centro de tudo, pensando a engenharia reversa de cultura como ponto de partida para tudo que a gente faz. Enquanto a gente tivesse esse sentimento no coração de que o que a gente está fazendo aqui, não importa se é uma copy, se é um criativo, se é por uma campanha enorme ou se é um recorde mundial, enquanto a gente estiver sentindo que o que a gente está construindo de fato é relevante e pode deixar um legado enorme, não só para a nossa indústria no nosso país, mas no mundo, porque o que a gente está fazendo aqui é diferente, cara, a gente vai dominar isso aqui. Esse casaco dá uma sorte da porra. Esse casaco dá uma sorte da porra. Esse casaco dá uma sorte da porra. Só uso ele hoje em dia. Fala galera, tive com o Rafa num papo sensacional pro CMO Playbook. Falamos sobre gestão de marcas em real time, falamos sobre gestão de comunidades, com uma pitada aí de provocação importante, inteligência artificial para nos dar mais tempo e mais insights nesse mundo aí de dados, e eu espero que vocês aproveitem muito. Um abraço. É curioso o quanto na minha marca própria eu sempre me neguei a ter um CM, porque eu achava absolutamente fundamental, enquanto eu conseguia encontrar tempo para fazer isso, eu observar todos os data points que estavam tendo ali, eu responder às pessoas, porque eu via a quantidade de valor que vinha daqueles relacionamentos, de insights que vinham dali, e é óbvio que a minha marca é um microcosmo. Porra, a Ambev não consegue ter o presidente da Ambev lendo o Community Management para entender e pegar um pulso do que as pessoas estão achando e como é que elas estão se relacionando. Mas eu sempre vi um valor tremendo em eu fazer isso com a minha própria mão por conta dos insights e por conta de uma tese que eu acho que em 2020, comunicação e construção de marca é muito mais sobre profundidade do que sobre alcance. E aí, para mim, uma das coisas que eu menos vejo sendo faladas é community management, é gestão de comunidade. Vamos virar o jogo aqui e fingir que você quer atingir o CEO de uma empresa, dentro do LinkedIn. Esse é um público carésimo. O CPM de CEOs de grandes empresas no LinkedIn é o CPM mais caro que existe. Agora, se você mirar a camada toda de alta gerência dele, falando com estratégias, coisas do tipo, cara, um puta artigo, porra, bem escrito, ou uma apresentação de SlideShare que você embedou no seu post dentro do LinkedIn, com 7 coisas que o CEO da sua montadora precisa saber e que vão te garantir a tua próxima promoção de carreira. Eu te garanto que esse cara vai ver isso e vai querer encaminhar de alguma coisa esse know-how, porra, para esse CEO, e isso pode ser o gatilho que começa uma conversa sobre o teu negócio. Então, assim, as pessoas só precisam sair da caixinha, porque tá tudo conectado. E na hora que você entende que tá tudo conectado, você consegue pensar estratégias que driblam algumas dessas barreiras ou que te economizam custos na ponta. Essa campanha da Marília não era uma live. Ela era uma série de outras entregas que a Marília ia fazer, de stories, de posts e de outras coisas, e que a gente já tinha acordado com ela. Mas na hora que a gente começa a entender que o fenômeno das lives está pegando, a gente adapta a estratégia da campanha inteira, a gente repensa a estratégia inteira para colocar todos esses entregáveis dentro de uma live. E aí a história é super bacana.
Ela nasce, logo depois do evento do Gustavo Lima. A gente começa a ver, a gente monitora os dados nas plataformas todas e a opinião pública, e logo depois da live do Gustavo Lima, antes de qualquer outra pessoa anunciar alguma coisa, as pessoas começaram a pedir lives para vários artistas. E a Marília foi um desses, e a gente encontrou esse movimento, e aí a ideia da campanha toda foi do Carlo Tio, né, que é o diretor de negócios aqui da agência e que gosta muito de pensar nosso amigo, e gosta muito de pensar projeto criativo também. E aí ele viu esse movimento acontecendo num reporte de dados que a nossa área de dados trouxe pra gente, e ele ligou pro pessoal da Marília e falou: galera, tô com essa ideia daqui, eu queria repensar os entregáveis, será que a gente consegue fazer uma live? Eu acho que vai ser melhor pra todo mundo. E foi sucesso 360, porque não só a Stone tá hiper satisfeita com a repercussão e com a ajuda que ela levou pro pequeno negócio, como a própria Marília ganhou 3 milhões de seguidores nos últimos 4 dias. O canal dela, que tinha 16 milhões de inscritos, agora tem 20. Então foi um sucesso. Mas eu queria fazer uma aspas aqui sobre a Fê, porque eu acho que muito da cria, cara, é desmistificar algumas coisas. Muito da cria é trazer para vocês uma visão mais pragmática sobre o que é o mercado e como é que é o mundo real. Cara, e a Fê, que vocês estão vendo aí, tomando uma cerveja, comendo bisnaga, com o cabelo no colo, cara, ela é ex-diretora América Latina de uma das maiores marcas do mundo, que é a Mondelez. Tem passagem, cara, pela Microsoft, pela Heineken, pela uma pancada de empresas que... Todos os produtos que vocês têm na casa de vocês, a Fê já fez estratégia de marketing para eles, basicamente isso. E eu queria ressaltar um ponto aqui, que é muito do que eu acho que é o tom da cria, que é a aproximação de mercado, e vocês estão, vendo uma baita executiva ali, num call com vocês, e assim, e não tem mistério, todo mundo é humano no final do dia. Então eu queria fazer uma aspas aqui, porque acho que muito da cria é aproximar isso, e eu sei que isso teve um valor tremendo pra mim lá atrás, que eu não consigo lembrar exatamente qual foi a minha primeira experiência que quebrou esse paradigma pra mim, porque quando você tá na faculdade, ou então antes, ou então se você não fez faculdade, às vezes a gente tende a colocar certas posições ou cargos ou pessoas num pedestal, e na primeira vez que você conhece esses seus ídolos, você vê que eles são tão humanos quanto você. Isso desmistifica tanta coisa e acaba com tanta crença limitante que a gente tem sobre onde a gente pode chegar ou o que a gente pode fazer, que eu queria ressaltar aqui, que a Fê, que vocês estão vendo ali tomando uma cerveja, se atrapalhando com o cachorro no colo, é uma das maiores executivas de marketing do Brasil, e vocês estão vendo, o quanto não tem nada de sobrenatural em relação a isso. E eu queria fazer uma aspas disso aqui, que eu acho que é um negócio, um ensinamento super importante. Fala aí, vlog. Pequena aspas aqui, vamos testar esse formato onde a gente faz algumas inserções no meio do vlog para explorar e expandir em cima de algumas coisas que a gente está trazendo. Eu tenho certeza que vários de vocês ainda não internalizaram de verdade o que conteúdo pode fazer pelo seu negócio em 2020. A gente, aqui na Avelar, que trabalha com as maiores empresas do país e do mundo, a gente usa conteúdo para iniciar relacionamentos, para formar opinião e para aproximar a gente dos nossos objetivos de negócio. Sejam estudos, sejam áudios, sejam vídeos, conteúdo é o pilar central da forma como a gente começa e evolui e forma opinião dentro de todos os ecossistemas executivos que a gente quer em 2020 no mais alto nível. A gente fala com o C-level das empresas aqui dentro. Então, na boa, pequena aspas, não importa se você é uma mercearia ou se você é uma empresa que precisa vender o que você faz para o CEO de um grande conglomerado. Conteúdo é a porta de entrada, então internaliza isso, porque eu estou movendo os meus resultados nas costas disso. Quase uma aspas do call aqui, que a gente não pode mostrar o conteúdo, que é um projeto sigiloso, mas que a gente estava com o head do Google no Brasil, um dos heads do Google do Brasil, da parte de tecnologia de voz, e a gente estava debatendo algumas dessas ramificações, né? Isso é interessante. O principal ponto para mim, e isso não é uma coisa nova, é só uma coisa que vai se acelerar, é a importância da construção de marca. Porque
Porque hoje em dia, a maneira como você quebra ruído com a sua comunicação é com conteúdo relevante que não interrompe a experiência do usuário, mas sim agrega a experiência do usuário. E essa construção de marca toda que está sendo feita na era das redes sociais, aí, nos últimos 5 anos, no ecossistema de voz ela se traduz de uma forma muito diferente. Porque quando você pensa numa plataforma digital com uma experiência audiovisual, é tipo isso aqui, você consegue ver, você consegue ler, seja no mobile ou no desktop, em voz você não tem isso. Então, aqui você tem dinâmicas de consumo onde o conteúdo é jogado em você. Numa assistente de voz, é proativo. Você tem que pedir o conteúdo. Quando você abre um feed do Instagram, o Instagram tá te alimentando de coisas sem você necessariamente ter pedido. Numa assistente de voz, você pede o que você quer consumir. Então, à medida que as assistentes de voz vão se tornando cada vez mais relevantes na vida das pessoas, você tem que ser a marca que a pessoa lembra e a marca que a pessoa pede. E não ser a marca que invade o feed da pessoa. Não vai nem existir a possibilidade de você invadir, porque em voz não tem o feed. E acho que isso que as pessoas não entenderam. Em voz não tem o feed. Em voz não tem a query do Google. Quando você pesquisa agência de publicidade, o que será que aparece aqui? Não tem 15 resultados. A assistente te recomenda uma coisa e você tem que pedir essa coisa. Então, assim, Alexa, quero pedir uma Domino's. Ninguém vai pedir pizza. Assim, pizza, de qual restaurante? Tipo assim, cara, gera uma cadeia de outras ações enorme. Você vai pedir o restaurante que você tem na sua cabeça. Você vai pedir o provedor de conteúdo sobre informações de notícias e política e economia que você lembra. Você não vai pedir Alexa, me dá as notícias de política. Tipo assim, e mesmo que você peça de forma generalista, ela vai te oferecer alguma coisa com base no que ela acha que você gosta. Então, assim, cada vez mais vai ser sobre construção de marca e como você se torna a marca que o consumidor pede, ao invés de você deixar na sorte de que a plataforma te sugira. Então essa é uma dinâmica que vai inverter fundamentalmente o papel das marcas na hora que isso tudo começar a acontecer. E mega me anima porque é só um próximo passo em relação a tudo que a gente já fala sobre como construir marca nas plataformas digitais. Essa dinâmica só é 1000 vezes mais forte dentro do ecossistema de voz. Fala aí, gente, mais uma semana chegando ao fim aqui, mas o João pediu para eu fechar para vocês com algum tema que está muito na minha cabeça, desproporcionalmente ocupando a minha mufa. Enquanto eu pensava, assim, só vinha um, e qualquer coisa que eu pensava era uma variação desse, que foi muito do tema do CMO Playbook com o Rodrigo Helser, que foi profundidade e não alcance. Saia dessa semana com uma coisa na cabeça. Num mundo onde conteúdo é tão abundante quanto tem por aí, onde toda marca quer fazer barulho, quer construir audiência e, o aumento da exposição de todos os formatos tem sido tão drástico, você pode ter certeza absoluta que vai vencer profundidade e não alcance. Então, em tudo que você vai fazer no teu negócio, seja de campanhas publicitárias, seja uma estratégia de content always on, always beta, ou seja, iniciativas assim do teu negócio em si, profundidade é a palavra que vai fazer você chegar mais longe. Eu adoro essa tese, eu respiro isso aqui dentro, eu tenho certeza que pode fazer diferença no teu business. Beijo.